Olá, minhas crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática, aprender um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras. Mas antes gostaria de me apresentar a vocês. Eu me chamo Rogério, moro em São Miguel Arcanjo, na diretoria de Itapetininga. Estou aqui no distrito do Gramadinho, na escola José da Conceição Rhodes. E qual vai ser a nossa habilidade? Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo? A nossa habilidade é a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então está envolvido aí com os alunos do 9º ano. E essa habilidade ela vai falar sobre o quê? Principalmente sobre o quê? Sobre alguns problemas que nós podemos utilizar, com o auxílio do Teorema de Pitágoras. Então ele vai ajudar muito a resolver os problemas. Então vamos dar uma olhadinha. Vamos relembrar primeiro o que é um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é uma figura geométrica plana, composta por 3 lados e 3 ângulos internos. Então, eu tenho lá os lados. Olha lá o lado da professorinha lá. Eu tenho lá o lado A, o lado B e o lado C. E os ângulos, eles estão ali no ângulo A, o ângulo B, e eu tenho o ângulo C, que forma o ângulo de 90 graus. Então, para ser um triângulo retângulo, há necessidade de ter um ângulo de 90 graus. Daí, nós vamos aprender mais para frente um pouquinho, com base no triângulo retângulo, nós vamos aprender a trigonometria. A trigonometria, ela significa 3, gono, ângulos, e metria, medida, ou seja, medida de 3 ângulos. Então, com o auxílio, com o estudo do triângulo retângulo, nós vamos aprofundar esse estudo na trigonometria. Mas nós vamos ver isso hoje. Durante os meses a seguir, todos nós vamos aprender um pouquinho sobre a trigonometria, que é o seno, cosseno e a tangente. Então vamos lá, vamos começar aqui relembrando essa parte do triângulo retângulo, que são os lados deles que são muito importantes. Então eu tenho aqui, ó, os catetos. O que são os catetos? São os 2 lados que formam o ângulo reto. Então vamos observar aqui no desenho. O ângulo reto é esse daqui, ó, onde está sendo montado o ângulo de 90 graus. E aonde eu tenho esse ângulo de 90 graus, são chamados de catetos. Então não importa como que você desenha o triângulo. Aparecendo o ângulo de 90 graus, eu tenho o triângulo retângulo. Então eu fiz aqui 2 desenhos para vocês observarem. O ângulo de 90 graus aqui na parte de baixo e o ângulo de 90 graus ali na parte de cima. Mas os 2 são triângulos retângulos. E aonde está sendo formado, só relembrando, aonde está sendo formado o ângulo de 90 graus, eu tenho os catetos. E quem que sobrou? E quem que sobrou para nós ali? A hipotenusa. O que é a hipotenusa? O significado da palavra hipotenusa é o oposto. Mas oposto a quem? Ao ângulo de 90 graus. Daí que Pitágoras resolveu colocar esse nome hipotenusa, que ele é oposto ao ângulo de 90 graus. E cateto, o que significa o cateto? O cateto é quando ele está numa reta perpendicular. O que significa perpendicular? Um ângulo de 90 graus. Daí Pitágoras resolveu colocar esses nomes, cateto e hipotenusa. E qual é o Teorema de Pitágoras? Vamos entender bem agora esse teorema. O Teorema de Pitágoras é dado por aquela relação, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas nunca fale isso, nunca fale a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas o que significa o A, o B e o C? Porque, na verdade, é um teorema, não é uma fórmula. Fórmula, sim, daí a gente fala as letrinhas dela. Por exemplo, do delta que vocês aprenderam. Isso é fórmula. B ao quadrado menos 4AC. Mas o teorema de Pitágoras não é uma fórmula, é um teorema. Então, o que você tem que falar? Vamos ver essa apresentação. Olha esse exemplo. Eu tenho aqui esse Czinho valendo 3, o B valendo 4, que é essa medida,
E tem esse A. Quem que é esse A? É a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. O que estiver oposto ao ângulo de 90 graus é a nossa hipotenusa. Mas como que eu vou agora aplicar esse teorema? Olhe bem aqui para vocês verem. Vamos supor aqui, ó, pegando aqui o valorzinho de C e de B. Olha, a hora que foi colocado esse valorzinho de C, Pitágoras pensou assim, ó, C vale 3. Se ele vale 3, é um quadradinho, eu posso desenhar aqui um quadradinho com 3 lados, olha, 3, 3, 3. Então, quantos quadradinhos nós estamos observando aqui? 9 quadradinhos. O mesmo raciocínio do 4. É essa medida. Aqui vale 4 centímetros. Vamos supor que vale 4 centímetros. Então, eu desenhei um quadrado, que os lados são iguais, todos medindo 4. 4, 4, 4, 4. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 16. E daí, como que aplica agora o teorema de Pitágoras? Olha naquela relação. Eu peguei a hipotenusa, sempre falo assim, hipotenusa elevado ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos observar essa figura de novo. Aqui tem 9, aqui tem 16. 16 mais 9 dá quanto? 25. Agora pegue e ache a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então esse ladinho aqui vale quanto? 5. Se você colocar os 25 quadradinhos, medindo, claro, né? 5 centímetros, você vai colocar os 25 quadradinhos. Então, esse é o teorema de Pitágoras. O que ele diz, então? Que a hipotenusa elevado ao quadrado, sempre fala assim, hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, já aprendemos bem. Esse é o cateto e essa é a hipotenusa. O que é o cateto mesmo? É onde está sendo formado o ângulo de 90 graus. Você achou os catetos, o que sobrou? A hipotenusa. Bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Aqui tem a relaçãozinha, né, que eu mostrei para vocês, que é a soma b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser o a ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, vamos ali agora, alunos, no exemplo 1, fazendo essa aplicação do teorema de Pitágoras. Então, vamos ver o probleminha? O probleminha diz assim, ó, uma escada que mede 4 metros. Então, olha aqui, ó, olha o comprimento da escada. 4 metros. Tem uma de suas extremidades aparada no topo de um muro. Então, tá aqui, ó, ela está de pezinho no topo do muro. E a outra extremidade dista 2,4 metros da base do muro. Então, tá ali, ó, a base é isso daqui. A altura do muro é isso que a gente vai calcular. Então, é aqui que nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, olha aqui para mim agora. Então, vamos voltar aqui no desenho para a gente observar quem é os catetos e quem é a hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, esse é um cateto, esse é um cateto. Como que eu sei mesmo que são os catetos? Como que eu sei que são os catetos? É onde está sendo formado o ângulo de 90 graus. Se aqui está ali o ângulo de 90 graus, eu tenho os catetos. E o que diz o teorema de Pitágoras? Não vai falar para mim lá, a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Não é isso. Você tem que falar o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho ali a relaçãozinha. Hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, vamos substituir agora. O valor de quem que eu tenho ali? Da hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? 4. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado é igual a b. A b é o cateto. Tanto faz o que você usa primeiro. Pode ser o x ou pode ser o 2,4. Tanto faz. Então, vou colocar o 2,4 primeiro. 2,4 ao quadrado mais... Se você quiser deixar o c, você pode deixar, que é esse cateto que você está procurando. Mas se você quiser substituir por x, pode colocar x ao quadrado. Certo?
Muito bem, então vamos resolver agora as potências. 4 elevado ao quadrado. O que dá 4 elevado ao quadrado? 16. Igual 2,4 ao quadrado. Então, aqui nós vamos relembrar como que a gente faz uma continha de vezes envolvendo números decimais. Claro que vocês, às vezes, estão na casa aí e usam a calculadora. Mas será que a gente sabe resolver bem uma continha de vezes envolvendo decimais? Então, nós vamos fazer 2,4 vezes 2,4. Uma continha simples. Então, quando você vai fazer uma continha de vezes envolvendo os decimais, não há necessidade de você colocar vírgula embaixo de vírgula. Faça de conta aí que é 24 vezes 24. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando aqui, se fosse 24 vezes 24, daria quanto? 576. Só que é número decimal, então você tem que contar as casinhas. Lembram, né? Uma casinha, uma casinha. Qual que é o total de casas que eu tenho aqui? 2. Então, da direita para a esquerda, você conta 2 casinhas. 1, 2. 5,76. Então, vamos substituir agora aqui. 2,4 ao quadrado, o que é? 5,76 mais x ao quadrado. E agora, como que eu resolvo essa equação? Então, vamos lá. Como que a gente resolve agora uma equação? Na verdade, ali é uma equação do segundo grau. Claro que não vai precisar usar delta, x1, x2, não precisa. Aqui é uma equação que tem só o valor de A e o valor de C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 5,76, que está lá no segundo membro, e vou transferi-lo para o primeiro membro. Então, como é que vai ficar? 16 menos, trocando o sinal, né? É positivo, fica negativo. 5,76 igual a quanto? A x ao quadrado. Muito bem, fazendo a continha, 16 menos 5,76, né? Claro que a gente consegue fazer de cabeça, mas vocês lembram como que faz uma continha de menos? O menos é diferente do vezes. O vezes, vocês lembram que eu tive que... Não há necessidade de você colocar vírgula embaixo de vírgula. Agora, a continha de menos, precisa. Vamos fazer aqui no cantinho? 16. Ó, aonde que está a vírgula do 16? Ele é um número inteiro. Se é inteiro, a vírgula dele está aqui, ó. E aonde que eu vou colocar o 5,76? Aqui. E vou fazer a continha de menos. Claro que aqui está faltando, né? Está faltando o quê? Números. Então, você completa com o quê? 0. Vamos fazer a continha de menos agora. Emprestando, né? Claro que nós vamos emprestar. Vamos emprestar aqui do 5, aqui fica 10, aqui fica 9 e aqui fica 10. Então, fazendo a continha de menos, 4, 2, 0 e 1. Aonde que está a vírgula? Aqui. 10,24. Então, vamos lá. Então, ficou o quê? X igual, porque aqui era uma potência, o quadrado. Quando ele passa para outro membro, independente, primeiro ou segundo, ele vira o quê? Uma raiz. Então, aqui é uma raiz o quê? Quadrada. Raiz quadrada de 10,24. E como que eu acho a raiz de 10,24? Como será que a gente acha? Né? Tem o método da decomposição e tem um método também que é da multiplicação de 2 números iguais. Então, você procura 2 números iguais e faz a continha de vezes. Quando tem alternativa, olha, vocês provavelmente mais para frente vão fazer até concursos. Quando tem alternativa, você pega as alternativas, ó, e faz ele vezes ele. 2,3 vezes 2,3, 3 vezes 3, 3,2 vezes 3,2, 3,8 vezes 3,8, que você vai achar essa raiz. Então, qual é a resposta da raiz quadrada de 10,24? Fazendo a continha de vezes, vai ser 3,2. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Vamos lá, exemplo 2. Ainda, ó, na aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos ver? Diz assim, ó. Um pescador quer atravessar um rio,
usando um barco e partindo do ponto C. Vamos ver aqui comigo? Então, ele está aqui, ó. Esse é o pescador. Ele está aqui no ponto C. Está ali no ponto C. A correnteza faz com que ele atraque no ponto B da outra margem. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui o sinalzinho da correnteza? A correnteza está forte, ó. Ele não consegue vir em linha reta até chegar no ponto A. É no ponto A que ele queria, mas ele não consegue. A correnteza empurrou ele e ele conseguiu chegar aonde? No ponto B. Só que esse ponto B está a 240 metros abaixo do ponto A. Então, aonde que eu vou colocar o 240 metros? Entre o A e o B. Vamos colocar aqui. 240 metros. Está ali, ó. 240 metros. Se ele percorreu 300 metros, quem que percorreu 300 metros? É esse pescador. Só que a correnteza levou ele. Se levou ele 300 metros, ele foi para B, esse é o meu 300 metros. Pronto. O que eu quero saber nesse exercício? Olhe bem, o que eu quero saber? A largura do rio. Então, vamos colocar um xizinho aqui, ó. A largura do rio. Você percebeu que virou ali um triângulo retângulo. Por que eu sei que é um triângulo retângulo mesmo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Se tem um ângulo de 90 graus, claro que 3 lados é um triângulo. Então, eu tenho cateto, cateto e a hipotenusa. Como que eu sei que é cateto mesmo? Porque está fazendo esse ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular. Lembra essa palavra? Perpendicular. Ângulo de 90 graus. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras também ali. Como é que fica o teorema de Pitágoras? Agora eu vou fazer direto. Não vou colocar aquela lá. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Não há necessidade. Vocês já sabem que é a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos colocar. Quem que é a hipotenusa? 300. Então, vai ficar 300 elevado ao quadrado é igual um cateto, 240 elevado ao quadrado, mais outro cateto, x ao quadrado. Vamos resolver agora ali, ó, 300 ao quadrado. É um número grande para a gente resolver, né, fazendo 300 vezes 300, mas tem uma regrinha, olha para você ver. Ó. É só pegar esse 3 aqui primeiro. Pega esse 3 e eleva ao quadrado. O que dá 3 elevado ao quadrado? 9. 3 vezes 3. Quantos zeros vocês estão vendo aqui? 2 zeros. Se está sendo elevado ao quadrado, você vai colocar 0, 0, 0, 0. É a mesma coisa que somasse com mais 2 zeros. Então, quanto que vai dar aqui? 90 mil. Então, 300 ao quadrado, quanto que vale? 90 mil. É igual 240 ao quadrado. Dá para a gente usar o mesmo raciocínio. Pega o 24, faz 24 vezes 24. 576. Quantos zerinhos eu estou vendo aqui? 1. Claro que é elevado ao quadrado, quantos zerinhos eu vou pôr? 2. Então, ficou 57.600 mais x ao quadrado. Então, quanto que dá? 90 mil menos 57.600. Dá 32.400. Vamos pôr aqui? 32.400. Isso é igual a quem? A x ao quadrado. Muito bem, e agora, como que nós vamos resolver? Agora é simples, vamos relembrar no exemplo 1. Lá não era ao quadrado, eu passei para cá, o que ela virou? Uma raiz. Aqui é a mesma coisa. Está ao quadrado, eu passo para cá, vira uma raiz. Só que eu vou colocar o x primeiro. Então, x é igual a quem? A raiz quadrada de 32.400. Então, vou lá. Mas você fala assim, mas como que a gente vai resolver uma raiz com um número tão grande, né? 32.400. É facinho. Você vai pegar o mesmo raciocínio que eu fiz aqui em cima. Você não viu que aqui tinha 2 zeros, eu elevei ao quadrado, não virou 4 zeros? Então, aqui é a mesma coisa. Quantos zeros você está vendo aqui? 2 zeros. Está dentro de uma raiz. Se tem 2 zeros dentro da raiz, qual que é a resposta? 1 zero. Então, vai ficar assim, ó. Ó, o zerinho já descobri. Então, vai ser 0. Eu já sei que o final é
0. E o 324? Qual que é a raiz quadrada do 324? O 324 nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou lembrar vocês de um conteúdo lá do 6º ano, que é chamado de decomposição. Então vamos relembrar essa parte aqui, que é a decomposição. Vamos pegar o 324. Por quanto eu começo aqui a divisão? Por 2. O que que dá? Pensa aí, o que que dá 324 dividido por 2? O que que dá 324 dividido por 2? Dá 162. 162. Ele é número par ainda? É. Por quanto que eu faço? Por 2. 162 dividido por 2? 81. Só que não é par mais, ó, 81. Porque o número que eu vou dividir agora? Só somar os algarismos, ó. 8 mais 1 dá quanto? 9. 9 tem na tabuadinha do 3? Tem, então é por 3. 81 dividido por 3, 27. Agora aqui está fácil. 27 por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. E agora, como que eu faço para achar a raiz quadrada? Porque eu estou procurando a raiz quadrada desse número aqui, ó, 324. Como é que eu faço? É assim, ó. Você está vendo que esse 2 é igualzinho a esse 2, não é? Então a gente fala assim, ó, estou fazendo um parzinho. Toda vez que eu faço um parzinho com os números, eu posso tirar ele fora da raiz. Então aqui tem um parzinho, tira fora da raiz. Esse fez um parzinho com esse daqui? Mesma coisa de coleguinha, amiguinho. Sua mãe só deixa você sair se tiver um amiguinho. Então tem um amiguinho, você tira, pode sair da casinha. Tem um amiguinho, você tira da casinha. E o que você faz agora? Multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, qual que é a raiz quadrada de 32.400? 180. Ou seja, qual que é a largura desse rio? Esse que era o ponto principal. Qual era a largura desse rio? 180 metros. Vamos agora observar outros segmentos do triângulo retângulo. Você percebeu que a gente estava fazendo sobre o Teorema de Pitágoras, mas agora nós vamos mudar de matéria? Não, não vamos mudar nada. Nós só vamos relembrar que é a habilidade anterior que vocês aprenderam, que às vezes usa com o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma dessas relações métricas do triângulo retângulo. Então vamos ver aqui comigo. Olha o A. O que é o A? O A já está marcadinho aqui que nós aprendemos. O que é o A mesmo? A hipotenusa. O B e o C, já está marcadinho aqui também. O que é o B e o C? São os catetos. É esse que a gente já estava trabalhando. E agora, o que nós vamos ver? Na verdade, relembrar. Olha lá. Altura. E não esqueçam, né? Vocês já aprenderam isso, que a altura tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Olha lá, aquele Hzinho. Ele é a altura. Eu tenho também, que vocês aprenderam na habilidade anterior, que são as projeções. Então, ali eu tenho a projeção M e tenho a projeção N. Então, esses são os nominhos especiais, que são alguns segmentos importantes do triângulo retângulo. Quais são? Vamos relembrar? Hipotenusa, o A, o C, um cateto, o B, outro cateto, o H, a altura, tem uma projeção N e tem uma projeção M. Agora vamos relembrar as relações métricas no triângulo retângulo. Está tudo marcadinho aqui para vocês. Era só uma lembrança do que vocês já aprenderam. Então vamos ver? Quais são essas relações? Então eu tenho aqui, ó, B ao quadrado é igual a M vezes A. Vamos olhar aqui na figura. O que é o B? Um cateto. O que é o A? Hipotenusa. O que é o M? Uma projeção. Então, o que diz uma dessas relações métricas? Ele diz assim, ó, que o cateto ao quadrado, olha aqui, ó, cateto ao quadrado é igual à multiplicação da hipotenusa vezes a projeção. Olha aqui a relaçãozinha. B ao quadrado igual M vezes A. Mas nunca fale assim, B ao quadrado igual M vezes A.
Fale assim, ó. Cateto ao quadrado é igual a quem? Projeção vezes hipotenusa, ou hipotenusa vezes a projeção. Então, essa é uma relação. Vamos ver a outra relação? Tem a ver com isso daqui. Se eu peguei cateto, projeção, hipotenusa, o outro lado é a mesma coisa. Olha, cateto, projeção, hipotenusa. A mesma relaçãozinha, a mesma daqui é a mesma sequência. Cateto ao quadrado é igual a quem? Projeção vezes hipotenusa. Essa é a segunda relação métrica. Na verdade, essas daqui dá para a gente contar como sendo uma relação métrica, porque as duas são o quê? São iguais, acabamos de ver que são iguais. Uma que é muito importante tem a ver com a altura. Olha aqui na figura. Só olha sempre nessa figura. Olha a altura. O que diz, então, a relação que vocês aprenderam, né, na habilidade anterior? Se eu pegar a altura e elevar ao quadrado, é igual à multiplicação das projeções. Então, o que diz? A altura ao quadrado é igual projeção vezes projeção. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes a projeção. Então, vamos falar que essa daqui é a nossa segunda relação. A terceira relação, olha a terceira relação. A terceira relação tem a ver com quem? Hipotenusa, tem a ver com o cateto e a altura. O que diz ali então? Se eu pegar o valor da hipotenusa, fazer uma multiplicação com a altura, é a mesma coisa que eu multiplicasse os dois catetos, ou seja, o C vezes o B. Então, qual é a relaçãozinha? Vamos ver aqui de novo. Hipotenusa vezes altura é igual a quem? Cateto vezes cateto. E o principal que nós aprendemos, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz Teorema de Pitágoras? Hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas é também especial vocês notarem uma coisa, que não está marcado aqui. A hipotenusa, que na verdade não existe essa relação, mas pode até guardar na cabeça assim. O que é a hipotenusa? Perceba que a hipotenusa vem do ponto C, do vértice C, até o vértice B. O que é a hipotenusa? É a soma das projeções. Então guarde assim na cabeça, porque às vezes você precisa disso aqui. Hipotenusa é igual a quem? A soma das projeções. Então vamos lá, vamos no exemplo número 3. Só que agora, você tem que prestar bem atenção no exemplo, que às vezes você usa Pitágoras, que é a nossa aula, né, o que nós estamos fazendo, mas às vezes não. Às vezes você usa o quê? As relações métricas. Então você tem que observar bem o triângulo para ver qual das relações métricas você vai utilizar. E lembrando, Teorema de Pitágoras pertence a essa relação métrica. Então vamos ver esse exercício. Olha. Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou um ponto M. Está aqui, ó. Ele marcou o ponto M. A 9 metros do centro H. Então está aqui, ó. M a 9 metros do centro H. Está aqui a marcaçãozinha. 9 metros. Da base de uma torre vertical. A seguir, marcou um ponto N, olha o Ninho lá na ponta. Na semirreta, o que é semirreta? Só lembrando, tem começo, mas não tem fim. Na semirreta oposta de HM, a 16 metros de H. Está aqui, ó. De N até H, 16 metros. Observando que os pontos M e N e o pico da torre determinavam um triângulo retângulo, olha lá, MN, e o pico da torre determina um triângulo retângulo. Então, olha aqui, ó, pico da torre, está bem aqui em cima. Aqui está formando um ângulo de 90 graus. Se eu tenho o ângulo de 90 graus, eu quero saber essa altura. Vamos pôr um H aqui? Vamos pôr um H. Está ali um H. Eu quero saber aquela altura. Mas vamos ver os nomes.
Se aqui está o ângulo de 90 graus, o que eu tenho? Eu tenho cateto, isso daqui é minha altura. Agora uma pergunta, o que significa esse 9? É a projeção. A projeção. Tanto faz a letra que você usa. Eu vou pôr aqui M. E o que é o 16 metros? Outra projeção. Se eu usei M aqui, vou usar N aqui. E pegando do ponto M até o ponto N, eu tenho quem? A hipotenusa. Olha que legal. Então, vamos observar agora qual relação que a gente vai usar aqui. Claro que os professores de vocês depois vão passar mais atividades envolvendo as relações métricas junto com o Teorema de Pitágoras. Mas você tem que observar, a primeira coisa que você tem que fazer no triângulo, colocar os nomes. Cateto, cateto, projeção, projeção, hipotenusa, a altura. Descobriu tudo isso? Você vai ver qual relação que você vai usar. Qual relação? Eu não quero saber a altura? Não quero saber a altura? Se eu quero saber a altura, eu não vou pegar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Por que eu não vou pegar o Teorema de Pitágoras? Porque Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não tem altura. Então, qual relação que eu vou usar? É aquela segunda relação. Altura ao quadrado, ó, tá aqui, ó. Altura ao quadrado é igual projeção vezes a projeção. Altura ao quadrado é igual projeção vezes a projeção. Muito bem, então vocês viram que é facinho. Só você localizar. Você pensa assim, eu tenho as projeções, quero saber a altura, eu vou nessa relação. Então vamos substituir. Então como é que fica? A altura ao quadrado vai ser igual. Quanto que vale uma projeção? 9. Quanto que vale a outra projeção? 16. Muito bem, então o que nós vamos fazer ali primeiro? A multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Altura elevado ao quadrado é igual 9 vezes 16. Quanto que dá 9 vezes 16? 144. Muito bem, e agora? Vamos relembrar o que a gente viu ali no Teorema de Pitágoras. Aqui não está uma potência? Eu passo para lá, ela vira o quê? Uma raiz. Então, a altura vai ficar igual a raiz quadrada de 144. Então, vamos lá. Qual que é a raiz de 144? Claro que para alguns alunos é fácil. Ele já sabe qual que é a raiz de 144. Mas para aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade para descobrir a raiz quadrada de 144. Como que eu expliquei no exercício anterior? Só fazendo a decomposição. Vamos fazer isso aqui também? Vou fazer aqui no cantinho. Olha aqui, ó. 144. Vou pôr um traço, é sexto ano isso daqui, ó. Então, por quanto que eu faço? Por 2. 144 dividido por 2, 72. Vou dividir por 2 de novo. Dá quanto? 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Não dá mais por 2. Por 3, 3. E por 3, 1. Pronto. E agora, o que eu faço mesmo? O parzinho. Fez parzinho, tira fora da raiz. Fez parzinho, tira fora da raiz. Fez parzinho, tira fora da raiz. Olha, não sobrou nada. E agora, o que eu faço? 2 vezes 2, 4. Não esqueça, multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, qual é a raiz quadrada de 144? 12. Olha lá, então achamos aqui. H igual a 12. Quem que é o H? O que o exercício estava pedindo aqui para nós? Olha, qual a altura da torre? Não era o H que a gente estava procurando? Então, qual que é a altura da torre aqui? Eu vou pôr aqui, ó. A altura é igual a 12 metros. Exemplo 4. Olha o exemplo 4. A figura representa a vista frontal de uma casa. Determine as medidas x, olha o x aqui, ó. X, y e h das dimensões do telhado dessa casa.
Mas fala, mas como é que eu sei que é um triângulo retângulo? O desenho já mostrou para nós aqui, ó. Olha aqui, ó. Ângulo de 90 graus. Se aqui está o ângulo de 90 graus, o que que eu tenho? Os nominhos você tem que pôr. Cateto, cateto. Isso daqui quem que é? Altura. Ó, inteirinho. Eu vou colocar aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó. Quanto que vai? Quem é esse nosso ponto aqui? Quem que é? A hipotenusa. E o que que eu tenho aqui? As projeções. É bom sempre você colocar o nome, daí você vai lembrar qual relação que você vai usar. É a projeção. Então vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho. Vamos supor que a gente quer descobrir o x. O x é quem? Cateto. Então eu tenho o teorema de Pitágoras, que eu posso utilizar, e eu tenho também essa relação que eu posso usar assim, ó. Cateto ao quadrado é igual a projeção vezes a hipotenusa. Mas falar a projeção eu tenho, mas não tem hipotenusa. Na verdade a gente tem hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa não é a soma das projeções? Quanto que é aqui a soma? 4 mais 6 dá quanto? 10. 10 metros. Então, eu tenho ali o valor da nossa hipotenusa. Então, vamos lá. Então, o que nós vamos utilizar para resolver aqui? Ó? Essa relação, olha. Cateto ao quadrado, está aqui na lousa, ó. Cateto ao quadrado é igual a quem? A multiplicação das projeções. Quanto que vale essa projeção que está no lado desse cateto x? 4. Quanto que vale a hipotenusa que a gente descobriu? 10. Então, vamos fazer a multiplicação ali primeiro. Como é que fica ali? X ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 10. O que que dá 4 vezes 10? 40. Então, como que nós vamos resolver agora? Aqui está uma potência. Eu passo para lá, vira o quê? Uma raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 40. E como que eu resolvo? Agora, vamos prestar bem atenção nisso daqui. Raiz quadrada de 40. Existe exato a raiz de 40 no conjunto dos números racionais? Não. O que eu tenho que fazer então? Vamos na decomposição de novo. Olha aqui, ó. Como é que nós vamos descobrir? Ó? 40 dividido por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Como que eu expliquei que você tira aqui da raiz mesmo? Fazendo parzinho. Tem parzinho? Tem. Então tira. Tem parzinho? Não tem. O 5 não é parzinho do 2. Tem o parzinho do 5? Não, o 5 não é parzinho do 2. Então, qual é a nossa raiz quadrada de 40? O 2, que saiu fora da raiz. E o que eu faço com esses dois números aqui? Eu multiplico. Pego 5 e faço vezes 2. Só que dentro da raiz. Então, qual que é a raiz quadrada de 40? 2 raiz de 10. Agora vamos achar um que está mais fácil. Não sei se vocês perceberam aí. É a altura. Que é igualzinho do exercício anterior. O que é a altura? A multiplicação das projeções. Vamos guardando assim na cabeça. Ó. A altura, o que é? A multiplicação das projeções. Então vamos fazer aqui. Ó. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Então vamos lá. Vamos substituir agora. A altura eu quero saber. A altura ao quadrado. Quanto que vale as projeções? 4 e 6. Vamos pôr aqui, ó. 4 vezes 6. Fazendo a multiplicação agora, como é que fica? A altura ao quadrado é igual a 4 vezes 6, 24. Mesma coisa do exercício anterior. Está uma potência, passo para lá uma raiz. Então, a altura é igual a raiz quadrada de 24. Não tem também no conjunto dos racionais, só dos reais. O que eu faço então? A decomposição de novo. Vamos fazer aqui comigo. Bem rapidinho. 24 por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. O que eu tenho que fazer para tirar fora da raiz então? Parzinho. Tem parzinho? Sai fora da raiz. Não tem parzinho? Não tem parzinho. O que eu faço com esses dois? Multiplica.
Então, qual que é a raiz quadrada de 24? 2 raiz de 6. Falta descobrir quem? Ó, já descobrimos o x, já descobrimos a altura, falta descobrir quem? Y. Então, agora vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras. Por que o Teorema de Pitágoras? Porque eu tenho um cateto e tenho a hipotenusa. Quem que eu vou procurar agora? Outro cateto. Então, vamos colocar aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Substituindo, hipotenusa. Quanto que vale a hipotenusa? 10. Então, 10 elevado ao quadrado. É igual a um cateto. Quanto que é um cateto que a gente descobriu? 2 raiz de 10. Elevado ao quadrado. Mais outro cateto. Quem que é o outro cateto? Y. Elevado ao quadrado. 10 ao quadrado. O que vai dar 10 ao quadrado? 100. Igual. E agora, como que eu faço quando tenho um número racional e um número irracional elevado ao quadrado? Os dois você eleva. Olha, 2 elevado ao quadrado, 4. O que dá raiz de 10 vezes elevado ao quadrado? Ou raiz de 10 vezes a raiz de 10? É só você cancelar aqui, ó. Isso aqui. Quem que sobrou? 10. Mais y ao quadrado. Então ficou 100 igual, fazendo a multiplicação, 4 vezes 10, 40, mais y ao quadrado. Agora é só resolver essa equaçãozinha. Passa o 40 para cá. 100 menos 40 vai ser igual a y ao quadrado. 100 menos 40 vai dar 60. Vamos colocar assim agora, ó. Y ao quadrado igual a 60. Só relembrando, aqui está uma potência, eu passo para lá, vira o quê? Uma raiz. Raiz quadrada de 60. Então vamos achar aqui a raiz quadrada de 60. Só que essa raiz de 60 não pertence no conjunto dos racionais, somente dos reais. Então nós temos que fazer o quê? A decomposição. Vamos fazer a decomposição. Então por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Lembrando que eu tenho que fazer o quê para tirar fora da raiz? Parzinho, tira fora. E o que não tiver parzinho, o que eu faço? A multiplicação. Então, finalizando aqui, o que vai ser o valor do y? 2 raiz de 15. Agora, vamos colocar os valores ali. Então, qual é o valor do x aqui que a gente descobriu? 2 raiz de 10, vamos colocar o metro. O cateto y, quanto que é o y que a gente achou? 2 raiz de 15 metros. E a altura, qual que é o valor da altura? 2 raiz de 6 metros. Beleza? Então, para finalizar, então, nossa aula, eu deixei essa parte aqui, né, do GeoGebra, né, se vocês tiverem alguma curiosidade, para vocês pesquisarem esse software GeoGebra. Lá você consegue desenhar os triângulos, qualquer tipo de figura, né, para você aperfeiçoar mais o seu conhecimento, principalmente no Teorema de Pitágoras. E também tem algumas referências que vocês podem fazer algumas pesquisas, pode tirar foto aí da tela, né? E fazer algumas pesquisas, né, para vocês saberem mais um pouquinho, né, sobre o triângulo retângulo, as relações métricas. Então aqui tem algumas referências, alguns livros que vocês podem utilizar também para aperfeiçoar mais o seu ensino. E aguarde também as atividades, né, que os professores vão mandar para vocês com base nessa aula, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que foi uma boa aula aí, que vocês aprenderam aí um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras e as relações métricas, e até uma próxima oportunidade.